Estamos aqui ainda no South by Southwest, eu e a maravilhosa Simone Clis aqui do meu lado. Eu e a maravilhosa Patrícia Marins. O que sobrou de nós duas, né? Na verdade. E a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as experiências de realidade expandida que a gente viu e também, assim, o grande interesse das pessoas, né, Simone? Lotando e fazendo filas lá daquelas experiências. Eu fiquei muito impactada, confesso pra você, todo ano eu fico muito impactada com as experiências ligadas às causas humanitárias, em especial a experiência dos ucranianos. Achei aquilo incrível, né? Para quem não sabe, é uma experiência que é DELU, que chama DELU, é uma experiência ucraniana que te leva pelo meio do óculos, né, a enxergar lugares lá na Ucrânia que foram totalmente destruídos. Mas eles fazem isso sobre o olhar de sobreviventes. Então eles escolheram alguns sobreviventes, você coloca o óculos e você se vê naquele espaço que aquele sobrevivente antes frequentava. Uma quadra de basquete, um banheiro de uma casa, uma escola, e a primeira impressão é o local destruído. E logo na sequência aparece aquele sobrevivente olhando para você. E é algo tão impactante que te leva a pensar não na tecnologia em si, mas nessa realidade do desastre humano e da causa humanitária que continua. A guerra não acabou, né, Sim? A guerra não acabou, a gente não sabe quando vai acabar. A experiência que a Patrícia comentou da Ucrânia, tem uma outra que chama You Destroy, We Create, também da Ucrânia, só que é sobre o ponto de vista dos artistas. Então, o que eles estão sentindo, né, da arte, de tudo ser destruído e como eles estão reconstruindo tudo isso. E tem um detalhe interessante, quem fez o sound design dessa experiência é o maestro Billy Mello, né, o ex-maestro Billy do Caldeirão. Ele mora na Alemanha e está fazendo um trabalho incrível de áudio imersivo para XR. Então tiveram duas experiências muito marcantes sobre a guerra da Ucrânia aqui no South by. E assim, a gente vindo lá, assistindo um pouquinho e percebendo o interesse das pessoas, eu vi que assim, a experiência do Simbiose, eu acho que foi a que mais assim, atraiu o público, né? Sim. Era de fato algo que envolvia sensações sensoriais assim, bem intensas, né? Sim. No corpo todo, na questão também de você de fato passar por uma transformação corporal, não é isso? Sim. Você pode contar um pouquinho? Eu fiz. Você tem a opção de 6 personagens. E eu acabei fazendo um que eu estava conectada a Marília Marton, a nossa nova secretária da Economia Criativa e da Cultura do Estado de São Paulo. A gente estava literalmente conectados, eu estava amarrada a ela, assim, meu braço estava grudado no dela, ela estava com os braços para trás. E a gente, no meio da experiência, ninguém contou pra gente, mas no meio da experiência eu descobri que o que ela estava vendo, ela estava comandando. Era como se a gente fosse um único ser, eu e ela. Eu era o rabo dela. Então o que ela via, eu via. Ela comandava a experiência, né? Então ela mexia os braços e eram os tentáculos. Enfim, é muito interessante. E eu tinha um negócio no meu pescoço que me empurrava o meu pescoço para trás. Então, assim, era áptico, era com sensorial, tinha cheiro. Tem também paladar, mas eles não puderam usar aqui no South by. Mas essa experiência completa, eles também te oferecem um alimento durante o processo. E você realmente sente que você é um outro ser. Você acaba sentindo que você é um outro ser e vivencia aquele corpo, aquela história. O que é legal do Simbioses é que ele mistura. E isso a gente pode fazer pra... Você viu
toda aquela cenografia atraiu todo mundo. Sim. Você vê a importância de uma cenografia numa experiência de realidade imersiva? Não, e é um pouco do South by a questão do design, né, Simone? Eu acho que tudo isso passa por design, a gente discutindo um pouco, muitas vezes pessoas com conteúdo muito forte nos palcos, mas sem a capacidade de você embalar, de você trazer algum recurso que traga os nossos 5 sentidos. Eu acho que esse foi um South by, onde a gente viu muito de inteligência artificial, muito sobre os avanços da tecnologia, mas ao mesmo tempo eu levo um pouco que os nossos 5 sentidos, nenhum robô ainda tirou 100%. Não. Né? Então, assim, a gente conseguir trazer o conteúdo muito profundo, mas ao mesmo tempo o design, o sensorial, isso faz toda a diferença. Eu acho que é um comentário da Patrícia, porque rolou num dos grupos, né? Poxa, aquela palestra foi super bacana, tal. Mas, gente, os slides eram primários, né? Então, assim, a gente vê que os palestrantes que mais se destacam são aqueles que aliam o conteúdo com o formato. Porque é sobre isso também. A gente tá aqui numa maratona das 10 da manhã até, sei lá, não é nem 10, né? Começa às 8, 7, não termina na verdade, né? Aqui a gente já tá na terceira round do dia hoje. E aí não são nem 10 da manhã. Então, assim, se você não tem alguma coisa que te atrai, que tenha interatividade, então as sessões que têm interatividade também, elas estão fazendo muito sucesso. Né? E tem muito a ver com as nossos estudos de realidade imersiva, interativa, as sessões que chamam a pessoa para participar, colocam o público dentro no centro. Exato. E mesmo saindo aqui do pavilhão onde a gente viu as experiências de realidade expansiva, né, que todo ano se reciclam, né, Simone? Claro, aqui, claro. Né? Então a gente vê novas tecnologias, mas também novos expositores. Sim, né? sim. Eu acho que esse é um ponto que me chama bastante atenção, né? Assim, alguns anos atrás a gente via mais tecnologia americana, né? Esse ano eu já vi novas tecnologias. A Simone, a gente citou de 2 ucranianas, por exemplo. Pois é. Não é? Fora as brasileiras. Então tava com o Pedro, tava aqui, o pessoal da Árvore com o Yuki MR, estreando o Yuki MR aqui, sucesso fila o tempo todo, o Lucas Risotto, naquela experiência do Pillow, aquela que as pessoas estavam deitadas também, foi outra com uma cenografia incrível. Então tinham essas 3 brasileiras. Eu considero o German quase brasileiro do Escape, porque ele fala português fluente, é um argentino, mas é primo, né? E o Billy, que está no We Destroy, You Destroy, We Create, quer dizer, tem muita presença brasileira aqui também. Bom, fora a maior delegação. A Tracy Mann me disse há pouco que a gente teve mais de 2 mil brasileiros aqui, né? A maior delegação depois da americana, sem dúvida, e disparadamente muito superior à terceira, que é a da Inglaterra. A gente sempre disputa com eles. Mas esse ano superamos muito, né? Mas é curioso, assim, a gente vê que a gente não está trazendo para o South by apenas a nossa alegria, apenas o nosso entusiasmo, né? Esse estilo brasileiro de fazer o espaço, né, em que a gente está, a presença ser mais completa, mas a gente está trazendo também inteligência, conhecimento, tecnologia, né, e muito desenvolvimento econômico, né, assim, muito desenvolvimento econômico agregado. A gente ficou muito feliz em ver uma EdTech ganhar o concurso aqui de educação, não foi? Exatamente. O Brasil em todas as... né, nos pitches também, marcando presença nessa premiação de inovação. Realmente a gente não está só como a maior delegação, mas a gente e muitos painéis também, Patrícia, de brasileiros e apresentações de brasileiros. Esse foi o ano em que o Brasil teve o maior número de painéis também, né? E painéis que falavam sobre temas extremamente diversos, né? Você tinha brasileiros falando sobre o metaverso, você tinha brasileiros falando sobre favela, brasileiros falando sobre fintechs, enfim, são vários temas, o que nos deixa felizes e impulsionados para pensar como agora a gente volta para casa e como é que a gente coloca em prática de verdade esses experimentos que a gente viu aqui, né?
Então, não, isso não é um download, tá longe de ser. Não, a gente ainda tem que processar tudo isso. Mas a gente vai chamar vocês muito em breve para fazer um evento XRBR sobre o que aconteceu aqui no South by.